Fala aí, aqui é o WA. Hoje estou em mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos estar falando sobre Godzilla Kong The New Empire. Vazou muita coisa do filme. Nós tivemos a test screening e acabou vazando muita coisa. Então eu vou estar falando aqui os vazamentos, eu vou estar falando o que eu acho dos vazamentos e tudo mais. Então, bem, antes de tudo, alerta de spoiler, né? Obviamente, vazou as coisas, vai ter spoiler no vídeo. Então fica aí se... Eu vou falar uma sinopse do filme, né? Que foi, já não tem o roteiro completo vazado. É uma sinopse e eu vou estar falando dela aqui. Tem um pouquinho de detalhe e tem uns detalhes jogados aqui e ali. Então vamos lá. Foi vazado pelo test screening que teve e... disseram que os efeitos ainda não estavam finalizados, o filme não está finalizado, isso é óbvio. E... o que mais que nós podemos falar? Cara, eu gostava muito dos vazamentos da Sayaka, porque ela vazava uns detalhes sem entregar muito do filme. Esse daqui eu senti que entregou um pouco mais do filme do que a Sayaka entregou de Godzilla vs Kong. Obviamente, Sayaka entregou King of the Monsters inteiro, mas em Godzilla vs Kong ela soltava uns detalhes aqui e ali. E aqui ele soltou uma sinopse que já dá pra entender bem como vai ser o filme. Enfim, alerta de spoilers tá aí, né? Vou estar falando sobre tudo aqui. Enfim, então, sem mais delongas, vamos começar. Sobre o tom do filme, né? É uma pegada bem Godzilla vs Kong. E... a atmosfera do filme, né? O tom do filme é basicamente o mesmo de Godzilla vs Kong, é esperado desse diretor. O humor do filme também é o mesmo de Godzilla vs Kong. Ok, dá pra funcionar. O problema, algo que pra mim é um problema, Godzilla vs Kong ele já tinha chutado bastante o balde na questão de realismo. E pra mim tava bom daquele jeito. Mas se eles vão extrapolar ainda mais, vai ficar ainda mais forçado e menos realista. As coisas vão ficar mais bobo do que o Godzilla vs Kong. E pra mim isso é negativo, obviamente. Vamos ver como é que vai estar na prática. Em teoria eu não gosto, mas vamos ver na prática como vai estar. Aí se isso eu já fiquei com o pé atrás. Durante os créditos iniciais, o Godzilla vai matar um titã chamado Arachnid, aparentemente. Então seria... eu acho estranho porque o vazamento diz que o nome do titã é Arachnid e não que é um titã aracnídeo. Isso eu achei estranho, é um nome muito genérico. E por se tratar dos créditos iniciais, a gente viu que os créditos iniciais de Godzilla vs Kong era repleto, recheado. Os créditos iniciais de Godzilla vs Kong é um erro por si só, né? Então pode ser algum erro desse tipo. E quem sabe esse titã aracnídeo seja um spoiler aí de um vilão de uma HQ que vai lançar, prequel de Godzilla Kong The New Empire. Vamos falar sobre o titã Orangotango agora, nós temos muita coisa agora sobre ele. Então o nome dele vai ser Scar King, né? Nós tivemos aí o nome confirmado. Esse vai ser o nome dele, nós não sabemos ainda o nome da espécie. Esse nome dele é Scar King. Primeira coisa, pra já desmentir várias teorias, Scar King não vai ter nenhum tipo de poder. Os olhos dele brilham, a gente viu isso, mas isso é só estética mesmo, bioluminescência. Ele não vai ter nenhum poder, mas ele vai ter uma arma. Ele vai ter um chicote feito de ossos. E, bem, esse chicote ele é aparentemente feito de uma espinha de uma serpente, talvez um Nozuki, quem sabe? Um Orbat, né? E na ponta do chicote vai ter um cristal, a gente vai falar sobre esse cristal depois. Ele carrega o chicote no ombro, né? O Scar King ele é um ótimo lutador, é dito. E ele é bem mais ágil que o Kong. Também foi dito isso, certo? E agora vamos falar sobre algo interessante. É o segundo vilão do filme, foi confirmado aqui. Eu já falei sobre este monstro há um tempo atrás. E bem, você deve se lembrar do evento que teve no Call of Duty Warzone. Nós tínhamos o evento de Godzilla vs Kong. E nesse evento tinha uma pintura de parede que mostrava o Godzilla enfrentando um outro monstro. E eu já gravei um vídeo aqui teorizando sobre esse outro monstro e tudo mais. Então realmente esse monstro era um teaser, era a Legendary brincando com a gente e dando um teaser do próximo filme. As coisas já estavam sendo preparadas desde lá, obviamente. E nós temos agora aqui. Ele vai ser o segundo vilão desse filme. O nome dele é Shimu. Ele é um
Ele é um réptil pálido com cristais nas costas. E assim como Tiamat é foi basicamente um monstro que a Legendary fez pra colocar o Manda sem pedidos de ex pra Torro. O Leviatã, que é praticamente o Desghidorah sem pedidos de ex pra Torro. O Shimu é basicamente o Space Godzilla do Monsterverse, certo? Foi uma forma da Legendary colocar o Space sem pedido de direitos pra Torro. Obviamente, ele não vem do espaço, a origem é diferente. Mas assim como Leviatã e Tiamat não tem. É mais questão da aparência mesmo, estética, certo? Então, o Shimu, ele vai ter... Ele vai ter um bafo de gelo, né? Ele vai cuspir um bafo de gelo. E ele pode congelar as coisas, tudo mais. Enfim, vamos avançando um pouco mais. É dito que o Shimu, ele é o primeiro titã. Ele foi o primeiro titã de todos. Isso eu achei bem interessante. Nós vamos ver o primeiro titã. Embora eu acho que... Cara, eu vou falar. Ele vai ser meio que um vilão secundário, né? Vai ser um tipo de, entre aspas, escravo, pet, não sei. Ele vai ser controlado pelo Scar King. E eu acho que o primeiro titã de todos, ele merecia ser um vilão mais imponente, um vilão próprio sem ser controlado por outro. E deixado mais pra frente, quem sabe, deixar só o Scar King para esse filme. Talvez. Ou que deixar o Scar King para outro filme, mas que dessem mais ênfase no primeiro titã de todos. Mas tudo bem. Em geral, o Shimu tem que dizer que ele foi a única coisa que eu posso dizer que eu realmente gostei desse filme até agora, desse vazamento aí, que eu não gostei da maioria. O Shimu realmente gostei bastante dele, das ideias dele e tudo mais. E vamos ver, né? Mas em geral eu não gostei muito. O Shimu é a única coisa que posso falar que eu realmente gostei. Tô tendo uma impressão positiva. E o cristal da ponta do chicote do Scar King é um cristal do Shimu, e isso que vai permitir que o Scar King controle ele. E... enfim. A parte do Son of Kong, o filho do Kong, que estava sendo teorizado, estava tendo rumores disso, né, ao redor da internet. Nós temos aqui um pouco mais de confirmação sobre isso e um esclarecimento do que é esse negócio de filho do Kong. Bem, filho do Kong não é... Ele vai ser, na realidade, um amigo do Kong. O Scar King vai ser o líder de uma tribo de primatas ancestrais. E o Kong, em algum momento, ele vai capturar, provavelmente por acidente, um adolescente dessa tribo. O Kong vai ter uma vida muito solitária, né, e tudo mais. E então esse primata e adolescente que ele vai conhecer, ele vai acabar eventualmente se tornando amigo dele. E o nome dele, desse primata adolescente, vai ser... primata jovem, né? Vai ser Suko. E... enfim. Ele não vai ser um filho adotivo do Kong, não. Eles vão meio que, em algumas cenas, ter uma relação de pai e filho. Mas eles vão ser amigos, né? Vai ser um amigo que o Kong vai fazer e não um filho que ele vai adotar. Né? Vão ser amigos e em algumas cenas apenas vão ter uma relação de pai e filho, coisa assim. Então é isso daí que vai ser a parte do filho do Kong que teremos nesse filme. Também é dito que a parte dos humanos do filme vai ser um ponto forte do filme. Vai ter cenas muito boas da Gia com a mãe adotiva dela. A Monarch vai ter um funcionário que vai ser um dentista do Kong, aparentemente. Me lembrou um pouco o livro do Jurassic Park. Enfim. A Monarch também vai... aparentemente vai ter um membro da Monarch que é uma mistura de Han Solo com Jack Sparrow. E aparentemente quem viu o filme lá na test screening gostou muito dele. Mostrando um pouco mais agora, nós temos aí um pouco da história do filme agora, ok? Então, eu dei alguns detalhes aqui apenas, e agora vai para um pouco mais da história. Então, se não quiser ver aqui,
quem quiser ficar só nos detalhes, já sai do vídeo. Eu agradeço você por já ter assistido. Se você quiser ficar, vamos lá falar sobre isso. Bem, então... vamos lá. A origem do Scar King. Tá falando sobre ela aqui. Eu não gostei dela também. Mas enfim, vamos lá. A espécie do Scar King era uma espécie benevolente de titãs que protegia a humanidade até o Scar King entrar no poder, e o poder vai subir a cabeça dele, ele vai se corromper pelo poder e querer dominar o mundo pra ele. Eu já não gostei dessa... eu gosto da humanização dos titãs, mas esse aí parece ser ruim na teoria, mas eu acho que vai ser bom na prática. Eu acredito que vai funcionar na prática. E, enfim, com isso ele vai controlar o Shimu, fazendo o Shimu causar a primeira Era do Gelo. E isso faz com que o Shimu esteja diretamente conectado com a derrota do King Ghidorah na Antártida. Pra quem não sabe, eu já fiz um vídeo explicando como foi a batalha do Godzilla contra o King Ghidorah na Antártida, a batalha ancestral deles na Antártida, e como o Ghidorah foi congelado. Que foi graças à Era do Gelo, né? Pra quem não viu o vídeo, vai estar aí no card. E... enfim, então basicamente a única vitória que o Godzilla tinha sem ser na água, né? Contra o Ghidorah, que ele tinha vencido sem ajuda, agora ele tem uma influência pra ele vencer. Mas enfim, então o Shimu teve influência direta na derrota do Ghidorah na Batalha Ancestral. Isso eu achei bastante interessante, né? Enfim, esse Scar King fez com que o Shimu congelasse o planeta, né, por causa da primeira Era do Gelo. E isso eventualmente fez com que o Godzilla, a espécie do Godzilla, foi responsável por derrotar o Scar King e prender ele e sua espécie na Terra Oca. E agora vamos para a sinopse do filme. A história começa anos depois de Godzilla vs Kong, né? Do enfrentamento do Godzilla do Kong e a derrota do Mechagodzilla. Começa em Tóquio a história, e a humanidade já tá vendo o Godzilla mais como um protetor e menos como uma ameaça, né? Por ele ter atacado as pessoas em 2024 e tudo mais. Já estão vendo ele mais como um protetor, menos como uma ameaça. E o Godzilla vai estar dormindo em vários locais inconvenientes. Isso vai ser um pouco usado como alívio cômico. E inclusive ele vai enfrentar um titã no Coliseu de Roma, o que é uma ideia muito interessante. E ele vai acabar adormecendo dentro do Coliseu. Governos de vários locais do mundo iriam estar confrontando a Monarch a respeito dos titãs, obviamente. E indo pra Terra Oca, né, nós iríamos ver o Kong lá ainda sendo monitorado pela Monarch. A gente ia perceber como a vida dele é solitária, e o filme ia mostrar um pouco isso. Inclusive, ele ia aparecer em uma cena sendo perseguido por titãs que parecem... não titãs, né, não necessariamente titãs, mas monstros que parecem... kaiju que parece... hienas, e depois o jogo viraria e ele caçaria as hienas para comê-las. E enquanto ele come, ia estar mostrando como a vida dele é solitária. E, enfim, não sei, eu acho que podia ter tido um design mais interessante do que titã parecido com um hiena. A hibernação do Godzilla na superfície seria interrompida por um sinal vindo da Terra Oca. Esse sinal a Monarch não conseguiria decifrar e também afetaria a Gia, né, que seria a última Iwi da Terra Oca. Com isso, teríamos uma nova expedição para a Terra Oca, e o sinal viria da antiga tribo de primatas comandada pelo Scar King. Ele que teria uma arma secreta, o Shimu, para, enfim, para tomar o controle do mundo. Ao menos que fosse parado por humanos, por titãs ou por ambos. E demais é isso. Eu tenho que falar que, em geral, eu não gostei, eu não tô feliz, eu não tô satisfeito com a maioria das coisas. Eu não gostei eu já não tava muito feliz com Adam Wingard tá voltando, eu já não tava muito feliz, eu não tava nada feliz com o Junkie LX tá voltando também pra trilha sonora. Eu já não curto muito o Adam Wingard, eu não sou muito fã de GVK, eu já falei algumas vezes que eu achei Godzilla vs Kong uma decepção, e eu ainda vou falar um vídeo porque não que eu não gosto do filme, eu acho o filme divertido, mas eu me decepcionei com o filme. E
Enfim, em geral, lendo aqui o que saiu, eu já não curti. O Scar King, eu gostava mais da ideia que a gente tava tendo dele ser um titã solitário, caçador de titãs, eu achava mais interessante. Um caçador de titã eu achava uma ideia muito mais legal do que alguém que deixou o poder subir na cabeça e quer dominar o mundo, assim como já foi o King Ghidorah. E ela podia ser alguma coisa diferente, mas vai ser motivações igual do Ghidorah. Eu não curti muito a ideia da tribo também, eu gostaria mais da ideia do... Eu gostaria mais da ideia dele controlar o Cisco Crawler e não não que os seus capangas fossem outros da mesma tribo, mas vamos ver como vai ser. Isso daí não é necessariamente uma ideia ruim, é só uma coisa que se esperava diferente, mas não necessariamente ruim. O que é ruim mesmo eu achei foi a motivação do Scar King. O Shimu, eu achei quase tudo muito bom dele, menos se ele ser controlado pelo Scar King. Eu acho que se ele fosse um titã independente, por ele ser o primeiro titã, eu acho que funcionaria melhor. Mas o Shimu realmente eu gostei. Uma coisa que eu odiei, a ideia deles fazerem um filme mais bobo do que já é GVK. Eu não me importaria dele ser tão bobo quanto o GVK, mas ficar mais bobo me incomodou um pouco. Vamos ver aí como é que vai ser na prática, quem sabe na prática mude de ideia. Em geral, eu tô muito neutro com tudo. Eu não tô muito feliz com os vazamentos. E lembrando que eu não tô falando que eu já não vou gostar do filme ou coisa assim. Essas são minhas opiniões sobre os vazamentos. Eu não gostei do que eu tô lendo aqui. Mas vamos ver, quem sabe na prática eu acabe gostando. Eu realmente espero gostar do filme. Mas enfim. Mas é isso. Eu não tenho mais muito o que comentar. O filme provavelmente vai ser divertido de qualquer forma. Mesmo que eu não seja muito feliz com o que acabou sendo revelado hoje. Mas enfim. Pra quem ficou até aqui, eu gostaria de ler o que vocês acharam de tudo isso nos comentários. Eu vou estar lendo aí. Muito obrigado por todos vocês que assistiram. Espero ter gostado do vídeo. Até o próximo vídeo. Falou!